Eu cumprimento aos amados irmãos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos iniciando mais uma videoaula da Escola Bíblica Dominical da Igreja Apostólica Verdade e Vida. E como sempre, eu quero lembrar aos amados irmãos que além das videoaulas, nós disponibilizamos também um esboço escrito em formato PDF de cada uma das lições, bem como disponibilizamos também reflexões em áudio com base na leitura diária de cada uma das lições. E caso os irmãos tenham interesse nesses materiais adicionais, nós estaremos deixando aí os links para download disponíveis logo abaixo do vídeo, bastando clicar na opção mostrar mais e os links eles estarão lá. E para os irmãos que preferirem receber os esboços escritos por e-mail, basta informar o seu endereço de e-mail que nós estaremos cadastrando e semanalmente os irmãos estarão recebendo. E eu quero mais uma vez também lembrar aos irmãos que todos esses materiais que são disponibilizados aí como materiais de apoio, tanto para professores quanto para alunos, eles não substituem as aulas presenciais, que no caso da nossa igreja ocorrem aí todos os domingos às 16 horas. E eu quero também pedir para os irmãos que se inscrevam no nosso canal no YouTube para que assim possam saber automaticamente aí quando novos vídeos forem postados. E também quero pedir para que os irmãos compartilhem as videoaulas e os demais materiais através das suas redes sociais, ajudando assim a divulgar a palavra de Deus. Nós estamos estudando neste terceiro trimestre de 2016 o tema O Desafio da Evangelização, obedecendo ao ID do Senhor Jesus, de levar as boas novas a toda criatura. E a lição de hoje é a lição de número 11, que tem por título A Evangelização das Pessoas com Deficiência. Bom, vamos então aí aos tópicos que serão abordados na lição de hoje. Inicialmente, como de costume, nós vamos fazer uma introdução, onde nós abordaremos alguns conceitos importantes, bem como o embasamento bíblico para a evangelização das pessoas com deficiência. Depois nós falaremos sobre a evangelização dos deficientes auditivos, onde nós falaremos aí sobre os recursos e sobre os métodos adequados para essa evangelização. Em seguida, nós comentaremos sobre a evangelização dos deficientes visuais, também falando de recursos e de metodologia. Depois nós vamos falar sobre a evangelização dos deficientes físicos de uma forma geral. Em seguida nós falaremos sobre o reino do Messias com base aí no livro do profeta Isaías, contextualizando obviamente dentro do tema de hoje, que é acerca das pessoas com deficiência. E por fim, também como de costume, nós faremos aí uma breve conclusão. Bom, vamos então, irmãos, à nossa introdução. Vejamos então inicialmente o que a Bíblia nos diz no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Marcos, capítulo 16, versículo 15. Os irmãos sabem que nós já comentamos aí sobre este versículo em outras videoaulas deste trimestre também. Bom, diz assim a palavra do Senhor: E disse-lhes, ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Irmãos, nesse versículo nós vemos claramente que a ordem de Jesus era para que o Evangelho ele não se limitasse primeiramente a um local específico, ou seja, a pregação do Evangelho ela deve ser feita por todo o mundo. E ele também diz que essa pregação ela não deve excluir ninguém, ou seja, deve ser para toda criatura, como diz o versículo. E nesse contexto estão inseridas também as pessoas com deficiência, ou, em outras palavras, ou melhor dizendo, estão inseridas as pessoas com necessidades especiais. E nós vemos então que o Senhor Jesus ele não excluiu ninguém. Então nós podemos concluir que o Evangelho de Jesus Cristo ele é inclusivo. E cabe aqui, irmãos, um ponto importante. Independentemente do grupo
que se vai evangelizar, o evangelho ele é o mesmo, o evangelho ele é único. O que pode variar é o método a ser utilizado, dependendo aí da pessoa ou do grupo que vai ser evangelizado, tá? Então, os métodos eles variam, mas o evangelho não. O evangelho ele é o mesmo, o evangelho ele é único, é o evangelho genuíno, é o evangelho do Senhor Jesus Cristo, o evangelho da salvação, com base na vida e na obra de Jesus. Bom, vejamos agora, irmãos, outros dois versículos aí muito conhecidos e também já muito comentados nas videoaulas deste trimestre, que estão lá no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulo 28, versículos 19 e 20. Diz assim a palavra do Senhor: Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Bom, como todos sabem, aqui nós temos as últimas palavras de Jesus antes de ascender ao céu. E trata-se aqui, irmãos, da chamada Grande Comissão. Nós já falamos sobre a Grande Comissão em outra videoaula. Então trata-se da Grande Comissão. Ou seja, a missão dos discípulos seria pregar, porém agora neste momento, para todas as nações, não somente ali em Jerusalém. E nos versículos que foram lidos da Grande Comissão, Mateus 28, 19 e 20, Jesus, ao usar o modo imperativo do verbo ir, porque ele disse ide, ele estava dando uma ordem para os discípulos, ou seja, não estava se tratando aí de uma opção, mas sim de uma obrigação, de uma determinação. Uma determinação, uma obrigação a ser executada por todos os discípulos de Jesus. E cabe lembrar, nós já comentamos sobre isso em outra ocasião, que essa ordem ela não foi somente para os discípulos daquela época, mas também vale para os discípulos atuais. E como discípulos de Cristo, nós devemos dar continuidade a esse trabalho evangelístico. E nessa ordem que foi dada por Jesus, existem basicamente aí três obrigações. Primeiro ele disse: ide, ensinai todas as nações. Essa palavra ensinamento aqui, irmãos, se refere a evangelização, a evangelizar, se refere a pregar o evangelho. Tá? Então, assim, a segunda obrigação, ele diz, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Como nós já comentamos em outra ocasião, irmãos, o batismo é importante porque ele une o crente a Jesus Cristo em sua morte para o pecado e sua ressurreição para uma nova vida. O batismo ele ilustra a experiência da regeneração. Tá? O batismo ele é necessário, primeiramente porque Jesus ordenou, como nós vimos aí nos versículos de Mateus 28, 19 e 20, e segundo porque o próprio Jesus ele nos deu o exemplo, ele nos deixou o exemplo sendo batizado aí por João Batista. Então aqui nós estamos falando sobre batizar. Tá? E a terceira obrigação contida aí na Grande Comissão, nesta ordem de Jesus, está lá: ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Irmãos, diferente do primeiro ensino, que é ensinar em todas as nações, que era relacionado à evangelização, este ensino aqui, ele se refere não à evangelização, mas sim ao discipulado, tá? A discipular. Ou seja, o trabalho ele não termina depois que o pecador ele aceita Jesus. Existe uma continuidade, toda uma continuidade necessária, né? Também ordenada aí por Jesus, que se refere ao ensino através do discipulado. E aqui, obviamente, se aplicam aí todos os trabalhos específicos de ensino e também de doutrina da igreja local. E essa sequência, irmãos, de ordens ou de obrigações contidas aí na Grande Comissão, elas devem elas devem também ter como um alvo os portadores de necessidades especiais. Ou seja, também deve ter como alvo as pessoas com deficiência, tá? Elas estão incluídas aí nesse contexto da Grande Comissão. Isso significa então, irmãos, que não se trata somente
como o título diz, né, da lição de hoje, evangelização das pessoas com deficiência. Não se trata somente de evangelizar essas pessoas, mas também existe a necessidade de dar continuidade, né, através aí do batismo e também do discipulado. Tá? Então é uma sequência, não é somente evangelizar. Né? Uma vez que a pessoa aceitou Jesus, aí começa-se todo o trabalho aí de discipulado também. E quando nós falamos sobre a evangelização de pessoas com deficiência, tá? Evangelização. Nós estamos falando de uma evangelização que ela requer métodos específicos para isso. Tá? Então, como nós já comentamos, o evangelho é único, mas os métodos eles variam. E quando a gente fala sobre pessoas com deficiência, existem métodos específicos apropriados para se evangelizar pessoas nessa situação portadoras de necessidades especiais. E quando nós falamos sobre o discipulado dessas pessoas, né, das pessoas com deficiência, das pessoas portadoras de necessidades especiais, nós estamos falando sobre um discipulado que, para ocorrer de forma satisfatória, ele também requer métodos específicos. Só que nesse caso do discipulado, ele requer não somente métodos específicos, mas também recursos específicos para a acessibilidade das pessoas. Tá? Então, mais adiante nós veremos aí com um pouco mais de detalhes sobre este tema da acessibilidade. Não se preocupem com isso neste momento. A grande questão é que para evangelizar as pessoas com deficiência, métodos específicos são necessários. E para discipular, além dos métodos, nós estamos falando também de recursos apropriados para garantir o acesso, para garantir a acessibilidade dessas pessoas. Bom, na revista dos irmãos aí, na revista do trimestre, referente à lição de hoje, aí consta o conceito da palavra deficiência, né, segundo a OMS, que é a Organização Mundial da Saúde. Segundo a OMS, a deficiência é o termo usado para definir a ausência ou a disfunção de uma estrutura psíquica, fisiológica ou anatômica. Tá? Então, irmãos, quando nós falamos de pessoas deficientes ou pessoas com necessidades especiais, nós estamos falando aí de pessoas que são privadas total ou parcialmente, tá? Então elas têm uma privação total ou parcial do quê? Dos sentidos, né? Aí nós estamos falando dos 5 sentidos, né? Visão, audição, tato, olfato e paladar. Quando eu digo perda total ou parcial, pode ser de um sentido ou de mais de um sentido simultaneamente. Tá? Então, privadas total e parcialmente dos sentidos, dos membros, né? Aí estamos falando de braços, de pernas ou dos movimentos propriamente ditos, etc. Ou então também das faculdades mentais. Tá? Então essas são as pessoas com necessidades especiais, são as pessoas com deficiência, elas são privadas total ou parcialmente de sentidos, membros ou faculdades mentais. E nós sabemos que nos tempos de Jesus as pessoas com deficiência elas eram marginalizadas, elas eram discriminadas também. Mas nós também sabemos que Jesus nunca rejeitou essas pessoas e que o Evangelho de Jesus, como nós já comentamos, ele é inclusivo, devendo, por consequência, aí, abranger também as pessoas portadoras dessas necessidades especiais, as pessoas que possuem essas deficiências. Agora, quando nós falamos, irmãos, sobre a evangelização e também sobre o discipulado de pessoas com necessidades especiais, alguns itens eles são necessários, tá, para que se possa realizar essas importantes atividades aí para o reino de Deus, essas atividades de evangelização e de discipulado. E esses itens eles englobam aí basicamente, né, a primeira coisa que é necessário, o amor, tá, irmãos? Na realidade, o amor ele deve ser a base para tudo o que fazemos para Jesus Cristo. E quando se trata da evangelização e do discipulado de pessoas com necessidades especiais, o amor ele é essencial. Por quê, irmãos? Porque qualquer outro tipo de sentimento que possa motivar esse trabalho, ele não vai resistir muito
ele não vai resistir durante muito tempo, porque trata-se de uma tarefa que ela é árdua e que ela tem uma série aí de particularidades, tá? Então, primeiramente, quando se fala de evangelização de discipulado, é necessário que se tenha amor. Se não tem amor, não adianta nem começar a fazer esse trabalho, tá? Além do amor, irmãos, é necessário também que haja disposição, tá? Ou seja, deve-se estar disposto para esse trabalho, porque esse trabalho ele exigirá muito dos cristãos, ele exigirá muito dos evangelistas, uma vez que não se trata somente de pregar a palavra, mas de pregar para pessoas com deficiência, né, o que exige aí métodos especiais e, além disso, demanda também esforços extras no apoio dessas pessoas, principalmente na integração delas na igreja local. Tá? Então, além do amor, é necessário também a disposição. E, além do amor e da disposição, são necessárias também, irmãos, metodologias específicas para se evangelizar, e não somente evangelizar, mas também discipular pessoas com necessidades especiais, tá? Evangelizar, irmãos, uma pessoa deficiente não é a mesma coisa que evangelizar uma pessoa comum, e demanda métodos específicos para que essa evangelização ela seja bem sucedida. Como nós já comentamos anteriormente, o evangelho ele é o mesmo, mas os métodos eles variam. E os irmãos sabem que, conforme o próprio comentarista do trimestre, pastor Claudio Honor de Andrade, ele comenta na revista, na atualidade nós temos mais métodos e mais recursos para que se possa pregar aos deficientes, se a gente for comparar com o que era antigamente, tá? Então, enfim, nós precisamos de amor, nós precisamos de disposição, nós precisamos de métodos específicos, de metodologias específicas, tá? E, além do amor, além da disposição, além dessas metodologias diferenciadas, é necessário também um grande investimento, tá, irmãos? Investimento, como assim? Que investimento que é necessário? Investimento, primeiramente, de tempo, porque os trabalhos com pessoas portadoras de necessidades especiais demandam muito tempo. E além do investimento de tempo, também é necessário investimento de dinheiro, ou seja, um investimento financeiro por parte das igrejas locais, não somente, irmãos, para a obtenção de recursos adequados para esse tipo de trabalho, mas também para a adaptação de suas estruturas, para garantir a acessibilidade dessas pessoas nas igrejas quando elas aceitam a Jesus, depois que elas aceitam Jesus como Senhor e como Salvador. Mas mais adiante nós vamos falar um pouco mais aí sobre essa questão de materiais ou de recursos adequados e também de acessibilidade. De qualquer forma, são questões que envolvem investimento, investimento financeiro. Tá? E para finalizar, irmãos, a nossa introdução, nós temos aqui uma estatística feita pelo IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, uma estatística que foi feita durante o censo de 2010. Tá, os irmãos podem olhar, poxa, mas 2010 não está atualizado, é muito antigo. Apenas como curiosidade, esse censo ele é realizado a cada 10 anos, irmãos. Então, esse de 2010 foi o último que foi realizado, sendo que o próximo censo ele vai ser realizado somente em 2020. Enfim, irmãos, nesse censo, o relatório do IBGE ele apontava, olha só, está na tela dos irmãos aí, número de pessoas com deficiência visual, tá ali na tela, 35.774.392 pessoas. Pessoas com deficiência auditiva, 9.717.318. Com deficiência motora, 13.265.599. Deficiência mental ou intelectual, 2.611.536. E pessoas com uma ou mais deficiências, 45.606.048. Por que uma ou mais? Porque você pode ter uma pessoa que ela pode ser deficiente, por exemplo, visual e auditiva.
ao mesmo tempo. Então deu esse número. Enfim, e num outro gráfico, o IBGE ele mostra que uma ou mais pessoas com deficiência representam aí pouco mais de 23%, representava um pouco mais de 23% da população total do Brasil na ocasião em que o censo foi feito. Então nós vemos que existem muitas pessoas que sofrem de deficiências, muitas pessoas que são portadoras de necessidades especiais. Tá? Então, ou seja, é um campo bastante vasto também para atuação, é um campo bastante vasto, é um campo missionário bastante vasto para pregação do Evangelho, que são números assim bastante expressivos. Tá? E a probabilidade desse número ter crescido de forma bastante substancial é grande. Né? Se a gente tivesse como avaliar hoje os números de hoje, com certeza esses números estariam maiores. Então, enfim, essas pessoas elas também são alvos do Evangelho, elas precisam ser alcançadas, elas precisam ser levadas até Jesus Cristo. Tá? E cabe a cada um de nós aí essa tarefa. Muito bem, irmãos. Essa foi então a nossa introdução e nós vamos agora ao próximo tópico, onde nós falaremos mais especificamente sobre os deficientes auditivos. Então, irmãos, primeiramente, nós precisamos ter em mente que existem diferentes graus de deficiência, tá? Então existem aí classificações, ou seja, existe a chamada deficiência total, mas também existem níveis parciais de deficiência. E no caso da deficiência auditiva, ela é medida, né, o grau dessa deficiência é medido aí segundo o grau de perda auditiva numa unidade chamada aí de decibéis, tá? Então nós temos aqui uma tabela na tela dos irmãos que apresenta aí 5 diferentes graus de perda auditiva, tá? Então nós temos ali um limiar auditivo de 20 até 40 decibéis, que é o que eles chamam aí de ligeira, né, perda condutiva. E aí na terceira coluna está lá, dificuldade para entender o discurso falado ou nível de intensidade. Então, a pessoa que está nesse primeiro nível ela tem dificuldade de entender quando a outra pessoa fala baixo com ela. Já o segundo nível, que é de 41 a 55 decibéis, é o nível é o grau que eles chamam de leve, né? O primeiro é ligeira, o segundo é leve, onde eles recomendam aí o uso de aparelho auditivo, que são as pessoas que têm dificuldade de ouvir quando a outra pessoa fala num tom normal de voz. Depois o terceiro nível, que é um nível chamado de moderado, que vai aí da perda de 56 a 70 decibéis, é aquelas pessoas que têm dificuldade de ouvir, inclusive quando a outra pessoa fala num volume alto. Depois o quarto nível, que eles chamam de um grau aí severo, né, que é aquele que a pessoa tem a perda de 71 a 90 decibéis, que eles chamam também de perda sensoneural. Esse caso aí já é um pouco mais extremo, onde a pessoa tem dificuldade para entender quando a pessoa chega a falar gritando com ela, mesmo assim ela não entende. E o quinto nível é o chamado grau aí profundo, né, que é superior a 90 decibéis, onde a recomendação aí seria o uso de sinais. Ou seja, nesse caso a pessoa ela tem dificuldade para ouvir qualquer tom de fala, baixo, normal, alto ou gritada, mesmo que seja amplificada, mesmo que se use aí amplificadores, a pessoa mesmo assim ela tem dificuldade para entender. Tá? Então nós temos aí as classificações, né, baseado nos graus de perda auditiva, onde são 5 níveis diferentes. Então existem graus diferentes de perda auditiva, então existem aí níveis parciais dessa deficiência e a perda total também. Agora, algo importante que nós devemos saber antes de evangelizarmos pessoas com esse tipo de deficiência, com a deficiência auditiva, o que nós devemos saber é que essas pessoas elas ouvem com os olhos, tá? Ou seja,
essas pessoas elas utilizam as imagens que elas veem para entender a comunicação que se fazem com elas. Tá? Então, no caso aí, o surdo ele ouve com os olhos, é importante a gente saber disso. Isso significa, então, que toda a comunicação com pessoas portadoras de deficiência auditiva, toda a comunicação tem que ser feita de forma visual, tá, irmãos? Agora, obviamente que em casos de perdas mais brandas, pode-se também utilizar, além da linguagem visual, a pronúncia verbal, num tom um pouco mais elevado de voz, enfim. Mas, via de regra, aqui, quando a gente fala principalmente sobre a surdez, né, que é um grau assim elevado, né, de perda auditiva, é o grau mais alto, a comunicação ela tem sempre que ser visual, porque eles ouvem com os olhos. E falando especificamente aí sobre a comunicação visual, existem alguns padrões de comunicação, tá, mundiais aí, baseados em gestos. E no Brasil usa-se a chamada língua brasileira de sinais, tá, que é conhecida, que é mais chamada aí de Libras. Libras é a abreviação de Língua Brasileira de Sinais. Enfim, irmãos, trata-se de uma linguagem que ela é baseada em sinais que são feitos com as mãos para comunicação com os surdos, onde para cada letra do alfabeto, para cada sinalização também, nós temos gestos diferentes que são feitos com as mãos. Tá? Então nós temos aqui, olha só, do lado direito da tela dos irmãos, nós temos uma representação aqui das mãos para cada uma das letras do alfabeto. Mas não são somente letras, você tem números também, você tem sinais, você tem acentuações, enfim. Então para cada um dessas letras, números, acentuações, caracteres, enfim, você tem gestos diferentes que são feitos. Aqui, por exemplo, do lado esquerdo, ó, essas mãos aqui com esses gestos, aqui está escrito exatamente a palavra Libras, né? Se for comparar cada um desses gestos com as letras que estão aqui do lado, os irmãos vão ver que forma a palavra Libras. Enfim, irmãos, todos aqueles que lidam com trabalhos evangelísticos e também de discipulado, né, para pessoas com deficiência auditiva, todos eles devem dominar as Libras ou, no mínimo, ter intérpretes em alguns trabalhos para que a comunicação com os surdos ela seja eficiente. Agora, o ideal mesmo, né, pode-se ter o intérprete, mas o ideal mesmo é que o próprio evangelista domine essa língua brasileira dos sinais, conhecida, como nós já falamos, como Libras. Agora, obviamente, para você dominar uma língua dessa, isso demanda tempo, né, tempo de estudo, de treinamento e, obviamente, de disciplina também. Né, tem que ser disciplinado para poder estar estudando aí, de forma constante as Libras para poder realmente dominar essa linguagem dos sinais. Os irmãos se recordam quando eu falei sobre alguns pontos necessários para quem evangeliza essas pessoas, que a gente falou sobre amor, falou sobre disposição, sobre metodologia e sobre investimento de tempo e de dinheiro. Esse é um dos pontos que demanda investimento de tempo. Né? Hoje existem aí muitos cursos até gratuitos de Libras, alguns inclusive online, que estão disponíveis aí para aqueles que têm interesse de estar fazendo um trabalho específico com deficientes auditivos. Então esses podem se utilizar aí desses recursos para aprendizado. Agora, falando mais especificamente, de uma forma mais direta, sobre o processo de evangelização propriamente dito dessas pessoas com deficiência auditiva, nós temos que observar aí alguns pontos, tá? que são importantes, são mencionados inclusive pelo comentarista na revista. Primeiro ponto, ficar sempre de frente. Irmãos, ficar de frente para a pessoa que se está evangelizando. Tá? Isso porque, como nós já comentamos, elas ouvem com os olhos, ou seja, é através das imagens que elas entendem a comunicação. Então, não se deve ficar, por exemplo, de lado para essas pessoas, mas sempre de frente para facilitar a visualização e, consequentemente, facilitar também o entendimento do que se está se comunicando aí a eles. Um outro ponto a ser observado, um outro ponto importante, falar pausadamente, ou seja, irmãos, não falar muito depressa. Isso porque muitos deficientes auditivos eles conseguem ler os lábios das pessoas. Obviamente, quando elas falam é de forma pausada. Se falar muito rápido,
a pessoa não vai conseguir, o deficiente auditivo, ele não vai conseguir ler os lábios da pessoa. Bom, outra dica, sempre usar a expressão facial e corporal, porque isso facilita muito aí o entendimento por parte dos deficientes auditivos. Um outro ponto, usar vocabulário simples, ou seja, não usar palavras muito difíceis, irmãos, palavras muito rebuscadas. Aliás, essa recomendação ela vale para a evangelização de qualquer grupo de pessoas, aí, não somente dos deficientes visuais. Um outro ponto importante a se observar é com relação à distância que se mantém em relação àquele que está sendo evangelizado, em relação ao deficiente auditivo. Ou seja, manter aí a curta distância. Então significa não ficar muito longe dessa pessoa, tá? A proximidade ela facilita o entendimento dos gestos que estão sendo aí efetuados e, como nós já comentamos também, a questão da leitura labial também fica mais fácil quando se está mais próximo. Um outro ponto aí, usar sempre gestos. De novo, conforme já comentamos, os deficientes auditivos eles são visuais no entendimento da comunicação. Um outro ponto, usar as libras, usar libras. Irmãos, isso é imprescindível para a comunicação com os deficientes auditivos, tá? Então é necessário que haja toda uma preparação antes. A igreja ela deve investir na preparação de pessoas na linguagem brasileira dos sinais. Não somente, como nós já comentamos, para a evangelização, mas também para trabalhos de discipulado, também para trabalhos de ensino, também para que se possa ter interpretação dos cultos para os deficientes visuais, melhor dizendo, para os deficientes auditivos. Né? Então, essa preparação, esse conhecimento para o uso de Libras ele é importante não somente na questão da evangelização, mas também dos outros trabalhos que a igreja realiza para que os deficientes auditivos eles possam se integrar a esses trabalhos. E outro ponto importante, não gritar com eles. Tem muitas pessoas que acham que se elevar muito o tom de voz eles vão ser entendidos. Isso não é verdade. Tá? Então tem que evitar ficar gritando achando que com isso o deficiente auditivo ele vai ouvir melhor. Enfim, irmãos, nós temos aqui algumas dicas para se evangelizar os chamados deficientes auditivos. Bom, vamos agora então ao próximo tópico, onde nós vamos falar agora não mais sobre os deficientes auditivos, mas sim sobre os deficientes visuais. Muito bem, irmãos. Da mesma forma que a deficiência auditiva, a deficiência visual ela também tem diferentes graus de comprometimento no caso da visão, né? Conforme nós podemos ver aí nessa tabela que está na tela dos irmãos, que é uma tabela da OMS, que é uma tabela da Organização Mundial de Saúde, na Organização Mundial da Saúde, onde você tem aí 4 níveis diferentes, dependendo da variação da chamada acuidade visual, que tem uma relação direta aí com o campo de visão. Tá? Então nós temos aí o nível ausente, ou seja, não existe problema nenhum de deficiência visual, baixa, moderado, né? Que seria já um primeiro nível de deficiência, depois tem severo e por último tem a cegueira, que é a perda total da visão. Então, da mesma forma que o deficiente auditivo, o deficiente visual também existem vários graus diferentes, vários níveis de comprometimento visual diferentes. Bom, assim como para os surdos, irmãos, para aqueles que têm deficiência auditiva, existe as libras, para os deficientes visuais nós temos o chamado sistema Braille, tá? Sistema Braille que ele é baseado na leitura através do tato, onde as palavras elas são formadas pela combinação de símbolos que são baseados em pontos, só que impressos aí em alto relevo. Então, como tem na foto aqui, ó, do lado esquerdo dos irmãos,
é uma pessoa que ela consegue ler aqui um livro baseado no tato. Então ela vai tocando os dedos e esses símbolos aqui, que representam letras, números, caracteres, sinais, enfim. Através do tato a pessoa consegue ler. E aqui do lado direito tem uma tabela que demonstra aí cada uma das letras, né? Letras com acentuação, C cedilha, enfim, sinais numéricos, caracteres especiais, pontuações, numerações. Então tem aqui toda a simbologia utilizada. Tá? Então, cada uma das letras tem aí uma cela de 6 furos, né, de até 6 furos, e aí conforme a quantidade aí sabe-se que tipo de letra ou que tipo de caractere que é. Enfim, irmãos, trata-se de um sistema que é muito conhecido, principalmente no Brasil, porque ele está presente em vários locais, né? Como por exemplo, os irmãos podem ter se deparado com plaquinhas ou com relevo também nos números dos botões dos elevadores, portas de banheiro, placas indicativas diversas de portas de salas, livros também, sinalização em corrimão de locais públicos, enfim. Então ele está presente aí em vários locais diferentes, tá? Agora, um ponto interessante é que no caso específico dos deficientes visuais, não é necessário que o evangelista ele conheça o sistema Braille, tá? Diferente dos deficientes auditivos, que era praticamente mandatório se conhecer aí as libras. No caso dos deficientes visuais, o evangelista não precisa conhecer o sistema Braille para que ele possa evangelizar os deficientes visuais ou até para discipulá-los, porque eles ouvem perfeitamente, tá? Então, por isso eles vão entender a mensagem transmitida de forma verbal, a não ser que a pessoa tenha, obviamente, uma deficiência múltipla, aí, no caso visual e auditiva, aí é uma situação bastante complicada, né? Mas enfim, via de regra, uma pessoa que ela tem deficiência visual, porém não tem deficiência auditiva, não é necessário que o evangelista ou que aquele que vai trabalhar, vai atuar no discipulado dessa pessoa, que ele saiba o sistema Braille, tá? Agora, o que nós temos nesses casos de evangelização de pessoas com deficiência visual é a necessidade de dispor de alguns recursos necessários para eles, tá? Ou seja, na verdade o que muda não é o método em si, mas os recursos que se utiliza aí como apoio para essa evangelização. Nós vamos ver aí nos próximos slides alguns desses recursos, tá? O primeiro deles, né, o primeiro desses recursos, desses materiais aí, são as Bíblias só que em Braille. A SBB, irmãos, que é a Sociedade Bíblica do Brasil, está até aqui o logotipo deles do lado direito, eles dispõem dessa Bíblia, eles têm a Bíblia em Braille. Na verdade não é um volume único, tá? São 33 volumes, está na tela dos irmãos aí, e eles produzem, eles imprimem essa Bíblia aí na versão NTLH, que os irmãos sabem que é uma versão aí bastante fácil de se entender, né, com uma linguagem bastante acessível. E eles têm dois modelos diferentes, tá? Sendo um deles, ó, que é esse aqui do lado esquerdo, que ele é encadernado com espiral, e o outro modelo que é em capa dura, ele tem um acabamento assim um pouco mais um pouco melhor, ele conserva mais, enfim, até visualmente esse acabamento ele é mais bonito também, tá? Só que a grande questão aqui, irmãos, é que se trata aí de um material extremamente caro, tá? Aqui do lado, na tabela dos irmãos, os irmãos podem observar o preço de lista, tá? O que é um preço de lista? É um preço sem desconto inicialmente, né? Então esse preço ele pode cair um pouco, mas o preço de lista, né, sem desconto aí da Sociedade Bíblica do Brasil, é de R$ 1.800 para os 33 volumes dessa Bíblia encadernada e de R$ 2.400 para os 33 volumes desta Bíblia em capa dura. Então, irmãos, infelizmente aí os irmãos podem observar e vão concluir que se tratam de valores bastante expressivos e que não são acessíveis a todas as pessoas, né? São valores aí bastante caros. E um fato triste que eu quero comentar aqui com os irmãos é que quase não existem livros cristãos
disponíveis para comercialização, livros cristãos em braille, né? As principais editoras aí evangélicas, elas não dispõem de muita literatura neste formato em braille, nesse formato em relevo aí, através de símbolos. Mas enfim, um dos recursos aí para a questão dos deficientes visuais é a Bíblia escrita em braille. Um outro recurso importante para evangelização e discipulado das pessoas com deficiência visual são os chamados audiolivros, tá, irmãos? Diferente dos livros cristãos que quase não se encontram no formato em braille, no caso dos audiolivros, eles já são mais comuns, tá? Existem uma série de títulos cristãos aí muito bons em formato de audiolivro. Agora, é importante não somente, né, livros em si, mas obviamente a própria Bíblia Sagrada. Está até na tela dos irmãos aí, né? Existem muitas versões da Bíblia em formato de áudio, tá? Então na tela nós temos uma inclusive que é bastante conhecida, que é uma Bíblia também na versão NTLH, nova tradução na linguagem de hoje, em formato MP3, que ela é inclusive narrada pelo Cid Moreira. É um material muito bom e possui aí um custo bem mais acessível se comparado com o custo da Bíblia em braille. Então, aquele que tem deficiência visual, ele pode estar ouvindo, né, as passagens bíblicas, né, ouvindo a Bíblia, né, meditando nela através do formato em áudio. Enfim, irmãos, é um outro recurso muito importante no trabalho de evangelização e também de discipulado dos deficientes visuais. Bom, vamos agora aí ao próximo tópico, onde nós falaremos sobre os deficientes físicos aí de uma forma geral. Muito bem. Da mesma maneira que os deficientes auditivos e também que os deficientes visuais, os deficientes físicos, eles também possuem uma classificação, conforme essa tabela que os irmãos estão vendo aí na tela, tá? Então, pode ser classificado aí com relação à deficiência, né? Não ao deficiente, mas a deficiência, ela pode ser caracterizada aí como um distúrbio ortopédico, né? Que se refere a problemas originados nos músculos, nos ossos e nas articulações, ou distúrbios neurológicos, que se referem à lesão ou à deterioração aí do sistema nervoso, tá? A deficiência ela pode ser congênita, ou seja, aquela deficiência de nascença, ou pode ser adquirida, ela pode ser aguda ou crônica, pode ser permanente ou temporária, pode ser também progressiva ou não progressiva. Enfim, existe essa tabela de classificação com relação às deficiências físicas. Agora, quando nós falamos, irmãos, sobre a evangelização e também sobre o discipulado de pessoas portadoras de deficiência física, nós devemos entender que, em se tratando de pessoas assim com seus demais sentidos perfeitos, o processo tanto de evangelização como de discipulado é o mesmo que se utiliza para pessoas não portadoras de deficiência, ou seja, não se muda o método. O que muda nesse caso não é o método, mas sim os recursos que são utilizados para que se possa garantir a acessibilidade dessas pessoas à igreja local, ou seja, para facilitar o acesso dessas pessoas. E nesse contexto, sobre acessibilidade, nós podemos destacar aqui alguns pontos que são importantes, tá? Primeiro, calçadas rebaixadas, tá? Trata-se de algo importante, na verdade, não somente para pessoas que utilizam, por exemplo, cadeira de rodas, mas também para pessoas com muletas, para idosos, né, que já têm uma certa dificuldade de locomoção, enfim. Além das calçadas rebaixadas, nós temos também as rampas de acesso. Inclusive na foto ao lado aqui, olha, do lado esquerdo da tela dos irmãos, nós temos um exemplo de uma rampa de acesso, que serve para facilitar o acesso à igreja por pessoas que se utilizam de cadeiras de rodas
E não somente para elas, né, mas também para idosos, pessoas com muletas, enfim. Aliás, nessa foto, se os irmãos repararem, nós temos não somente a rampa, como a rampa e o corrimão, como um facilitador para os chamados cadeirantes aí, mas ela tem também um facilitador aí para os deficientes visuais, tá? Reparem, irmãos, que no chão, olha só aqui onde eu estou passando o mouse, tem aqui um piso amarelo em alto relevo, tá? Esse piso ele serve para que os deficientes visuais possam se locomover, onde através do contato das pontas aí de bengalas com essa superfície em alto relevo, essas pessoas elas conseguem acompanhar todo o trajeto aí de forma facilitada e ver se não tem nenhum obstáculo no caminho, enfim. Então as rampas de acesso elas são importantes nesse contexto também. Sinalização adequada, né, tem que ter também nas igrejas, é muito importante. Banheiros adaptados, tá? Aqui nós estamos falando de banheiros com barras de apoio, com uma largura, né, de porta aí que permita se entrar com cadeira de rodas, por exemplo. A altura do vaso e também da pia tem que ser adequada para essas pessoas, principalmente cadeirantes, enfim. Outro ponto importante em relação à acessibilidade é a presença de elevadores, tá? No caso das igrejas aí, obviamente que não sejam térreas, né? Se for uma igreja térrea não tem sentido ter um elevador. Mas igrejas assim que tem mais de um piso, mais de um andar, ter a disponibilidade de elevador é muito importante para as pessoas deficientes físicas. Outro ponto importantíssimo, irmãos, é a reserva de lugares, tá? Preferencialmente aí na primeira fileira de bancos aí da igreja. Imaginem, por exemplo, pessoas cadeirantes no meio ou no fundo da igreja e uma série de pessoas em pé aí na frente delas. Elas praticamente não vão conseguir enxergar o que está acontecendo no púlpito ou mais à frente delas. Enfim, então reservar lugares aí para essas pessoas também é importante. Outro ponto, irmãos, fundamental é a presença de obreiros que estejam preparados, mas não só preparados, mas que estejam também dispostos a ajudar essas pessoas quando elas chegam na igreja. Ajudar um cadeirante empurrando a cadeira dele, uma pessoa com deficiência visual, dar o braço para essa pessoa, acompanhá-la até conseguir acomodar essa pessoa num dos bancos, enfim. Então, para dar toda essa assistência, tem que ter obreiros preparados e dispostos também a ajudar essas pessoas com amor e com dedicação. E um outro ponto importante aí a se salientar, aqui uma curiosidade para os irmãos, é que muitos inclusive já podem saber disso, já podem estar sabendo, existe uma lei específica aí que trata sobre acessibilidade. Eu deixei o número na tela dos irmãos, é a Lei 13146 de 6 de julho de 2015. Então tem questões aí que são inclusive legais, tá? Tem muitos ambientes aí, prediais, enfim, e muitas igrejas também que adaptaram suas estruturas mais por uma questão legal do que efetivamente por uma questão de conscientização de que isso é importante para essas pessoas. Mas de qualquer forma, enfim, existindo essa estrutura, glória a Deus por isso. Outro ponto importante, irmãos, agora aí falando de deficiências de uma forma geral, né, voltando à questão auditiva, visual e também a questão física, é ter uma classe de escola dominical especial, né, uma classe aí própria para estar ensinando esse tipo de pessoa, principalmente para pessoas com deficiência auditiva, onde pode-se ter aí um professor intérprete ou o próprio professor titular dominando aí a linguagem brasileira de sinais, né, as libras. Um outro ponto importante, presença, quando possível, de intérpretes nos cultos, onde a palavra está sendo ministrada e você tem uma pessoa, né, um obreiro, enfim, uma pessoa preparada que conhece bem da linguagem de sinais, interpretando tudo o que está sendo dito através de sinais para que as pessoas com deficiência auditiva, principalmente, elas possam acompanhar. Uma outra coisa bastante importante também, irmãos, é a existência de pessoas dispostas a transportar essas pessoas com necessidades especiais de sua residência até a igreja e efetivamente buscar na casa da pessoa, quando ela está interessada em comparecer nos cultos, facilitar
essa ida dela. Vai buscar, leva para a igreja, depois ter pessoa que leve de volta para casa também. Enfim, isso aí também é muito importante, faz uma diferença bastante grande nesse processo. E um último ponto, irmãos, porém muitíssimo importante, é que deve-se buscar, através aí de orações, a cura dessas deficiências, tá? Os irmãos sabem que deficientes eles eram curados por Jesus e também pelos apóstolos, usando o nome de Jesus, obviamente. E isso tem que continuar ocorrendo nos dias atuais. Então, ter métodos específicos para evangelizar, ter uma estrutura adequada, acessível para essas pessoas na igreja, tudo isso é importante, mas não pode se deixar de lado também a busca pela cura divina dessas pessoas. Muito bem, irmãos. Vamos então aí avançar mais um tópico, onde nós vamos fazer uma reflexão acerca dos deficientes aí do reino do Messias, tá? E nesse contexto, nós vamos ver aí o que a Bíblia nos diz no livro do profeta Isaías, no capítulo de número 35, nos 10 primeiros versículos, tá? Capítulo 35, versículos de 1 a 10. Diz assim a palavra do Senhor, está na tela dos irmãos. O deserto e os lugares secos se alegrarão com isso, e o ermo exultará e florescerá com a rosa. Abundantemente florescerá e também regurgitará de alegria e exultará. A glória do Líbano se lhe deu, bem como a excelência do Carmelo e de Saron. Eles verão a glória do Senhor, a excelência do nosso Deus. Confortai as mãos fracas e fortalecei os joelhos trementes. Dizei aos turbados de coração, esforçai-vos e não temais, eis que o vosso Deus virá com vingança, com recompensa de Deus. Ele virá e vos salvará. Então os olhos dos cegos serão abertos, e os ouvidos dos surdos se abrirão. Então os coxos saltarão como servos, e a língua dos mudos cantará, porque águas arrebentarão no deserto e ribeiros no ermo. E a terra seca se transformará em tanques, e a terra sedenta em mananciais de águas, e nas habitações em que jaziam os chacais haverá erva com canas e juncos. E ali haverá um alto caminho, um caminho que se chamará o Caminho Santo. O imundo não passará por ele, mas será para o povo de Deus, os caminhantes, até mesmo os loucos não errarão. Ali não haverá leão, nem animal feroz subirá a ele, nem se achará nele, mas os remidos andarão por ele. E os resgatados do Senhor voltarão e virão a Sião com júbilo, e alegria eterna haverá sobre a sua cabeça. Gozo e alegria alcançarão, e deles fugirá a tristeza e o gemido. Enfim, temos aí os 10 primeiros versículos do capítulo 35 do livro do profeta Isaías. Bom, esses versículos, irmãos, de Isaías, eles falam sobre a figura de um futuro glorioso, tá? Um futuro glorioso aí que rompe para os justos no chamado dia do Senhor. Isaías, ele nos dá uma ideia da glória e da felicidade que caracterizam, vamos dizer assim, um povo resgatado, voltando para Deus, voltando para a cidade do Senhor. E nesses 10 versículos, Isaías, primeiramente, ele fala sobre a beleza, não só sobre a beleza, mas sobre a alegria e sobre a glória também. Ele fala isso nos 2 primeiros versículos, versículos 1 e 2, está na tela dos irmãos. O deserto e os lugares secos se alegrarão, está falando aqui de alegria, e o ermo exultará e florescerá como a rosa, está falando sobre beleza aqui. Abundantemente florescerá e também regurgitará de alegria e exultará. A glória do Líbano se lhe deu, bem como a excelência do Carmelo e do Saron. Eles verão a glória do Senhor, a excelência do nosso Deus. Então aqui primeiro fala sobre beleza, sobre alegria, sobre a glória. Depois ele fala sobre a coragem, né, nos versículos aí 3 e 4. Confortai, fala sobre coragem e sobre conforto, né? Confortai as mãos fracas e fortalecei os joelhos trementes. Dizei aos turbados de coração, esforçai-vos, né? Sede corajosos, né? E não temais, eis que o vosso Deus virá com vingança, com recompensa de Deus. Ele virá e vos salvará. Enfim, versículos 3 e 4 aí fala sobre coragem, sobre conforto. Depois, coloquei em vermelho aqui em destaque,
Isaías fala sobre as curas, tá? Então aqui nós temos aí o ponto central para o contexto da lição de hoje, né? Fala sobre cura, cura de enfermidades e cura de deficiência, como nós vemos aí nos versículos 5 até 7. Então os olhos dos cegos serão abertos, os ouvidos dos surdos se abrirão. Então os coxos saltarão como servos, e a língua dos mudos cantará, porque águas arrebentarão do deserto e ribeiros no ermo, e a terra seca se transformará em tanques, e a terra sedenta em mananciais de águas, e nas habitações em que jaziam os chacais haverá erva com canas e juncos. Ou seja, irmãos, lá os deficientes eles estarão regenerados. Tá? Nós temos aqui, vamos dizer assim, a realidade do livramento das doenças e das enfermidades, das deficiências, que são, os irmãos sabem, consequências do pecado que entrou no mundo. Então lá esses deficientes eles estarão regenerados. Esse é o futuro que espera ali no reino do Messias. Não haverá deficiência para aqueles que ali estiverem. E se foi alguém que sofreu alguma deficiência aqui na terra e não foi curado, né, sofreu deficiência em vida e não foi curado, mas foi salvo, quando ele estiver lá no reino do Messias, ele não sofrerá mais dessa deficiência. É uma coisa maravilhosa isso. Enfim, apenas para finalizar aí os 10 versículos, depois ele fala também sobre santidade, lá no versículo 8. E ali haverá um alto caminho, um caminho que se chamará o caminho santo. Então está falando de santidade. O imundo não passará por ele, mas será para o povo de Deus, os caminhantes, até mesmo os loucos não errarão. Então está falando sobre santidade no versículo 8. Em seguida, no versículo 9, fala sobre segurança. Tá? Ali não haverá leão, nem animal feroz subirá a ele, nem se achará nele, mas os remidos andarão por ele. E por último, ele fala sobre a felicidade dos que voltam para casa, né? A felicidade daqueles que estão voltando para o seu lar, aí no versículo de número 10. E os resgatados do Senhor voltarão e virão a Sião com júbilo, e alegria eterna haverá sobre a sua cabeça. Gozo e alegria alcançarão, e deles fugirá a tristeza e o gemido. Então está falando sobre felicidade de quem? Dos que voltam para casa. Mas o ponto que eu quero frisar, deixei em vermelho inclusive na tela dos irmãos, é sobre a cura, né? Frisando aqui novamente que lá não haverá deficiência, lá não haverá pessoas com necessidades especiais, não haverá doença, não haverá enfermidade. Aqueles que em vida passaram por deficiências e não foram curados, ainda estando vivos aqui na terra, quando eles estiverem lá, os que forem salvos, estiverem no reino do Messias, eles não mais sofrerão essas deficiências, essas limitações, essas privações, eles estarão regenerados. Tá? E finalmente, irmãos, vamos aí à nossa conclusão. O Evangelho de Jesus Cristo deve ser pregado a toda criatura, abrangendo também as pessoas com necessidades especiais. Além da evangelização, a Igreja deve investir também na acessibilidade e nos métodos para discipulado dessas pessoas. Enfim, irmãos, a Igreja ela não pode deixar de evangelizar as pessoas com necessidades especiais, porque elas também carecem da salvação através de Jesus Cristo. E como nós já comentamos, a evangelização dessas pessoas demanda amor, disposição e também um preparo diferenciado. Enfim, chegamos aí ao final de mais uma videoaula. Que Deus abençoe os irmãos e eu amo cada um de vocês em Cristo Jesus.